De volta com o cenário político, nesta sexta-feira estamos aqui recebendo o Gutenberg Dias da Rede Petro. Estamos falando sobre petróleo e dá tempo de você participar. Mande aí o seu questionamento. Se você tem dúvida sobre outro assunto, manda aqui para a gente alguma sugestão de entrevista aqui para o nosso cenário político. Mande aí, todos os contatos aparecem na tela, inclusive o WhatsApp, o queridinho da Sandra Carte. Então, mande aí a sua mensagem através do nosso WhatsApp 98802-8979. O aplicativo que todo mundo gosta, né, Tanga? Todo mundo conectado. Vamos lá, vamos trazer informação aqui da Câmara de Mossoró. A Câmara Municipal de Mossoró vai realizar uma audiência pública para debater as adequações do sistema previdenciário da Prefeitura de Mossoró na segunda-feira, dia 7 de fevereiro, a partir das 9h30 da manhã. A iniciativa da audiência é do vereador professor Francisco Carlos, do PP. Isso mesmo. O projeto de emenda à Lei Orgânica número 01/22, de autoria do Executivo Municipal, que trata das adequações, chegou na terça-feira, dia 1º, na Câmara e já foi lido em sessão plenária, na sessão ordinária de quarta-feira. De acordo com o vereador Francisco Carlos, o objetivo da audiência é apresentar e discutir o projeto, especialmente com os servidores públicos interessados e suas representações. Ele disse que o debate representa uma fase importante e indispensável ao processo legislativo. Esta Casa Legislativa deve assumir seu papel institucional, debatendo e esclarecendo para a sociedade as ações executadas pelo Legislativo Municipal, foi o que afirmou aí o Francisco Carlos. A audiência vai ser transmitida ao vivo pela TV Câmara, através da TCM no canal 23.2, ou mesmo pelo site mossoró.rn.leg.br. Então, segunda-feira, deverá já ter movimento na Câmara, porque tem essa audiência pública e certamente servidores municipais deverão comparecer. Agora vai entrar ali um certo conflito, viu? Porque as entradas, ali a participação das pessoas na Câmara de Mossoró, ela está sendo controlada justamente para evitar aglomerações e contaminações aí do coronavírus. Então, fiquemos atentos, porque deverá ter protesto, mas deverá ter ali algum tipo de barramento para que não aglomere na Câmara. Então, vamos ver como é que vai ser aí na segunda-feira na Câmara, porque o assunto é polêmico. A Prefeitura de Mossoró anunciou o início da primeira etapa do programa Asfalto no Bairro. O trabalho já pode ser visto na Avenida Coronel Gurgel. O programa da Secretaria de Infraestrutura iniciou com o trabalho de asfaltamento realizado no bairro Pereiros e também no Alto da Conceição, considerado zona sul da cidade. O objetivo é melhorar a mobilidade urbana. O asfalto no bairro, o objetivo é da gente trazer o tráfego para fluir melhor. É um objetivo hoje também nas partes de linhas de ônibus. Onde o ônibus passar, nós pretendemos recuperar ou asfaltar a rua que não esteja asfaltada, para que o transporte público tenha uma fluidez e que a população use o transporte público, que é muito importante para a nossa cidade. Nesta primeira etapa do programa serão investidos 20 milhões de reais. E os bairros contemplados serão desde o bairro Aeroporto, Bela Vista, Alto da Conceição, Centro, Nova Betânia e também o Santo Antônio. Neste momento a gente acompanha o trabalho realizado aqui ao lado do mercado do Alto da Conceição. E a ideia é que essas ruas muito em breve estejam completas. A gente está agora na Alto da Conceição, centro da cidade, Nova Betânia receberá, Aeroporto, Santo Antônio. São várias ruas na cidade de Mossoró, vários bairros na cidade de Mossoró, que nesse momento agora já receberão e já virão o asfalto nas suas ruas. Neste período chuvoso do município, a mobilidade quanto à falta de asfaltamento também preocupa. Por isso, não há prazos para o fim das obras. O asfalto vai ser o ano todo. A gente não pretende parar de fazer ruas e nem de fazer asfalto na cidade. Então, a gente tem um prazo agora contínuo, até o final do ano, para concluir a parte de asfaltos, mas é um planejamento contínuo de todos os anos da gestão. Caso a população também queira contribuir com sugestões de novas ruas, é possível. Uma análise do local será feita. Isso é importante, que a população contribua.
A gente sempre escuta muito a população da cidade, porque eles realmente sentem a necessidade mais. Então a gente está aqui disponível para o que a população possa nos mandar e nos sugerir para que a gente faça uma análise e um planejamento. Tá, já tem uma sugestão aqui, viu? A rua Laura Estrela, no Três Vinténs, recebeu calçamento já há pouco tempo, mas lá, se fosse asfaltado e se tivesse um corredor de ônibus, aí seria a primeira, viu? Mas se não mandarem agora lá para Laura Estrela asfalto, pelo menos sinalização e lombada, porque tem gente que abusa, né? Principalmente alguns motoqueiros que passam ali nos cruzamentos da Laura Estrela com tudo, colocando em risco a própria vida e a vida de outros. Então, se não for para botar asfalto lá na Laura Estrela, que bote pelo menos sinalização ou lombada, ou faça algo para diminuir a velocidade ali dos que transitam de forma irresponsável ali pelo Três Vinténs, né? Que é conhecido como Três Vinténs, mas oficialmente é Monsenhor Américo. Vamos voltar aqui para a nossa entrevista com o Gutenberg Dias. Gutenberg, a gente ouviu do sindicato, né, dos petroleiros, do Sindipetro, uma reclamação quanto à questão da produção, né? E a matemática utilizada como vantagem para a venda dos ativos da Petrobras, que diminuiu a produção, né? E realmente vai existir um acréscimo de produção com o repasse aí destes poços para esta empresa que adquiriu os ativos da estatal? Ô, Núvio, é só a gente ver os números, né? Assim, eu sei que a Petrobras, ela, quando decidiu não mais fazer os investimentos, ela também ajudou nessa queda, né, da produção no Estado. Porque é notório, né, quando a Petrobras fazia esses investimentos mais vultuosos, né, na produção, ela conseguiu manter aí, como eu disse, em quase 10 anos, uma produção de 60 mil barris. À medida que ela faz essa retirada desses investimentos, há uma redução. Tá? E a bacia também, isso é importante que quem está nos assistindo entenda, a bacia ela é uma bacia madura, uma bacia que tende a ter uma diminuição gradativa de sua produção. Mas o que é importante dizer é que ainda tem muito óleo na nossa bacia. Existe uma coisa chamada fator de recuperação, que é muito baixo no Rio Grande do Norte ainda. Então, essas empresas vão trabalhar com a perspectiva de melhorar esse fator de recuperação. E quando a gente olha os dois polos que foram vendidos, tanto Macau quanto Riacho da Forquilha, todos os dois tiveram incremento de produção. Se eu não me engano, o que eu tenho mais contato da Potiguar IP, eles aumentaram em quase 80%, 78%, se eu não me engano, a produção deles, do campo. Então, isso mostra que há possibilidades reais de um incremento de produção a partir desses operadores que estão aqui. Sem contar que, além desses operadores que compraram da Petrobras, nós temos tipo empresas como Imetame, que é uma operadora que é do Espírito Santo, que chegou aqui no Rio Grande do Norte produzindo um quantitativo X de óleo, hoje produz mais óleo, sem comprar nada da Petrobras. Ela simplesmente fez investimentos e aumentou a sua produção. Então, nós temos uma perspectiva de aumento de produção da Bacia Potiguar. Isso é claro, isso é real. Por exemplo, a vinda do Polo Potiguar, eu acho que quem está acompanhando esse processo também acredita nisso, que se só em colocar esses poços que estão paralisados, fazer manutenção nos poços, né, que estão ativos, há uma possibilidade de aumento de produção em 30%, só desse campo, né? Você tem uma produção hoje de 23 mil, 22 mil barris dia, você pode aumentar isso em 30% sem fazer furo, sem fazer prospecção, sem fazer aumento de malha. Então, é real. A gente tem uma perspectiva de uma retomada. Agora, não vai ser como quando começou todo um movimento de petróleo na Bacia Potiguar, que nós chegamos a produzir mais de 100 mil barris. É possível? Até é. Mas eu não acredito que nós vamos chegar em patamares como esse. Mas aumentar, ou seja, você ter um volume de óleo maior do que a gente tem hoje, acredito que sim. Como é que a Rede Petro, a entidade que congrega outras empresas fornecedoras de bens e serviços aí, do ramo do petróleo, tem observado essas novas possibilidades, novas oportunidades? Porque quando a gente vê uma empresa como a 3R vindo aqui para o Estado, para uma operação tão gigante quanto esta, não vai ficar restrita a ela. Outras empresas também deverão fazer parte deste bolo. Como é que vocês estão avaliando aí o futuro da produção de petróleo, vocês da produção, vocês empresários do setor?
Isso, nós temos primeiro assim, vamos pensar no ponto da cadeia de fornecimento, né? O que é que nós já sentimos enquanto empresas que fornecem na cadeia de petróleo e gás? É que houve um reaquecimento. Então, nós temos empresas, relatos de empresários dentro da Rede Petro de retomada de suas atividades, contratação de novos funcionários para atender demandas desse novo cenário de petróleo com os operadores independentes. Inclusive, a gente está em tratativas com o Sebrae para montar uma pesquisa interna, que vai ser, nós vamos trabalhar primeiro com os números da Rede Petro, mas também nós vamos abrir para outros que não estejam associados à rede, para entender como é que ficou esse mercado com a venda, né, dos campos e essa cadeia, ou seja, há realmente contratação? Qual é a perspectiva? Quanto é que foi? Qual a porcentagem que aumentou nessas empresas esses 2 anos que se passaram? Então, a gente quer fazer um negócio mais, tipo assim, científico, para não ficar no achismo. Aumentou ou não aumentou? A gente sente, né, de forma empírica, que houve um incremento nas nossas empresas de contratação. Agora, quanto isso representa, nós não temos esse dado. Então, a mesma coisa acontece como você perguntou, com a estrutura de produção. Ou seja, essas empresas chegam, assim como a Petrobras se desfez dos campos, porque ela não tem mais interesse em operar aquela estrutura, mesmo sendo viável. Ou seja, a Petrobras está saindo daqui não é porque o óleo deixou de existir, não é porque ela não tem lucro. Ela tem lucro, sim. Ela fez uma opção de negócio de ter muito mais lucro que é operar no pré-sal. Essas empresas que estão entrando, e é isso que eu acredito, isso que a gente também vai trabalhar muito, é que o mercado, a partir de agora, ele começa também a ter desdobramentos. Ou seja, vai chegar um momento que uma 3R, uma Potiguar IP, uma Inmetame tem um campo e dizer, olha, isso aqui não me interessa produzir. Aparecer uma outra empresa menor que vá produzir naquele campo. E assim fazer essa cadeia de operadores, ela crescer no Brasil, principalmente no onshore. Assim como é nos Estados Unidos, assim como é no Canadá, que você tem milhares de empresas tirando óleo do chão. Aqui no Rio Grande do Norte, especificamente, nós temos 17. Por que não pode? Porque um pequeno não pode tirar óleo. Pode ter um poço, 2 poços, pode. No futuro ele vai poder fazer isso, porque eu acredito que esse modelo vamos chamar assim, de partilha, porque as empresas elas vão tendo seu coisa, vai diminuindo a produção em alguns campos, que às vezes não é interessante ele produzir ali, mas é interessante com um pequeno, com uma estrutura menor, com a maior agilidade, digamos assim, no processo, e retirar óleo. E vai interferir esta saída da Petrobras no repasse de royalties a estados, municípios, a proprietários de terras férteis para o petróleo? Existe, Vonúvio, uma resolução da ANP com relação aos percentuais. Os percentuais, eles chegam a 5%, mas é numa variação, né, que você tem de 1 a 5. Mas isso depende de quê? Depende da produção. Ou seja, que é uma outra coisa também que tem que ser levada em consideração. Você tem um poço de petróleo produzindo 3 barris dia, um exemplo. Você tem um outro que produz 50, o custo operacional de tirar o óleo daquele poço é muito parecido com... Ou seja, o custo operacional de tirar 3 barris, o custo operacional de tirar 50 é parecido, ou seja, para tirar esse óleo do chão. Mas na hora de você fazer o rateio e a venda, ou seja, os impactos em cima dele, o royalties impacta em cima. Aí, às vezes, esse poço, que tem 3 barris, que ainda tem óleo, dá para tirar, mas em função dos royalties, ou outro imposto qualquer em cima dele, que incide, você termina inviabilizando aquele poço, economicamente falando. Então, essa resolução da ANP, ela abre essa possibilidade, desde que, né, você comprove que aquele campo ele tem uma perspectiva de produção X e ele se enquadra em um determinado patamar, então você pode ir a determinado percentual. Não precisa ser o percentual cheio de 5%. Então, isso vai ter variação. Não sei como é que as empresas vão tratar isso, mas é possível que você tenha isso, a depender da produção de cada poço, de cada área de operação. A gente vai fazer mais um intervalo comercial. A gente continua aqui, daqui a pouco, a nossa conversa com Gutenberg Dias.